Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Heavycast, o podcast voltado para você, profissional da área da construção, da indústria, você que tem interesse, que tem apreço por essa área. O podcast se tornou semanal, até por conta do apoio de todos vocês. A gente pede que vocês intensifiquem esse apoio para que a gente possa engrandecer ainda mais o nosso podcast. Então é fundamental que vocês deem um like nesse vídeo, que vocês se cadastrem, se inscrevam no nosso canal e que marquem os sininhos de notificação, porque o nosso podcast se tornou semanal. Então a gente vai sempre trazer o primeiro time de profissionais da nossa região e vai falar sempre os temas mais atuais, os principais temas que envolvem esse mercado que é tão grande. Tá? E hoje é com muito prazer que nós temos hoje a participação da arquiteta urbanista, professora universitária, e olha que eu estou resumindo bastante o currículo dela, porque se eu fosse falar do currículo aqui, eu ficaria praticamente todo o podcast falando sobre o currículo, tá? A professora Evelyn Cristina Moreira Soares. Tudo bom, Evelyn? Olá, como é que você bem? está? Tudo É com muito jóia. prazer que a gente recebe você aqui nesse podcast, para a gente poder bater esse papo sobre esse assunto tão importante, que é mobilidade urbana, infraestrutura. Tudo bem, Evelyn? Tudo jóia, eu agradeço o convite, agradeço o carinho da recepção, né? E estamos aqui para realmente falar de questões que são hoje tão importantes e tão atuais, né? Claro, e o prazer é todo nosso, Evelyn. E é com muito assim, a gente fica muito satisfeito, porque faz pouco tempo aí que teve o Dia das Mulheres, e hoje é com muito prazer que temos você, a primeira mulher, estreando aqui o nosso podcast, a primeira mulher e a primeira arquiteta aqui no nosso programa. Então, assim, pra gente é um prazer enorme ter você aqui falando sobre esses temas atuais. E já pegando o gancho, né, pra gente já começar com o pé direito, você convivendo e trabalhando nesse mercado preponderantemente masculino, um mercado assim machista, né? Como que foi essa questão do início da sua carreira, né? Quais foram as dificuldades que você enfrentou e que você, se ainda tem alguma dificuldade que você enfrenta por ser mulher? Olha, quero agradecer a dupla honra, né, de ser a primeira arquiteta no mês das mulheres. Espero representar bem minhas colegas aqui. E não foi fácil, e não é ainda, né? A gente vive num país de uma cultura ainda muito machista, não só na área de engenharia, de infraestrutura, de mobilidade, né? Não só nessa área de atuação de obras, mas uma cultura ainda muito machista. E a gente pensa que não, mas a gente começa dentro de casa, né? Com certeza. A sofrer ou a sentir, perceber essas restrições que as mulheres têm no mercado de trabalho. Então, minha área de estudo, de pesquisa começou no segundo grau, quando eu decidi fazer escola técnica. Foi uma decisão assim bem familiar mesmo, né? Minha mãe vai assistir. Eu cheguei em casa e falei, uma coleguinha minha disse que quer fazer escola técnica, eu vou fazer com ela. E ela gostou tanto da ideia que ela falou, agora você vai fazer. Vou fazer, agora não tem volta. Não tem volta mais. E o curso menos masculino que tinha na escola, porque era eletrônica, telecomunicações, mecânica, né? Era edificações. Então a minha inscrição no processo seletivo foi para edificações, um curso ainda muito predominantemente masculino, mas que ainda tinha algumas meninas. E eu fui uma dessas meninas, dessa turma de 1996. Aí deixo um abraço para as minhas colegas. E começou então nessa época. Eu me apaixonei pelas disciplinas, pela área de atuação e queria seguir a carreira na engenharia civil. Como eu falei, né, o primeiro baque foi em casa. Quando eu falei que eu queria fazer engenharia, minha mãe tinha uma preocupação com a minha segurança de vida. Então ela falou, não, engenharia é um curso muito masculino, é um mercado muito difícil, você não vai fazer engenharia. E aí dentro da área de aproximação, de trabalho, era arquitetura, né? E foi ótimo. Fiz arquitetura e urbanismo, me apaixonei pelo curso, nunca deixei de estar muito próxima nessa área que tem essa interligação entre arquitetura, urbanismo e engenharia, mas acabei permanecendo no curso, né? Mas depois especializei em construção civil na engenharia,
O mestrado foi um projeto de cidade que acaba que você começa a estudar um pouco mais mobilidade, infraestrutura, e pelo menos a minha área de pesquisa foi, né? Outros colegas seguiram outras áreas. E no doutorado também eu fiquei 1 ano lá no PPGT, que é o Programa de Transportes, depois que eu fui para o Programa de Arquitetura e Urbanismo, né, a pós de Arquitetura e Urbanismo e Planejamento Urbano Regional. Então acaba que o meu pezinho sempre esteve ligado ali, arquitetura e engenharia. Não, o bom é que você está no melhor dos dois mundos, né? Infelizmente existe uma certa rivalidade entre o engenheiro e o arquiteto e você consegue caminhar aí nesses dois universos. É uma rivalidade, acho que muito boba, né? Acho que eu posso dizer Com certeza. essa palavra. Porque um profissional, ele complementa o trabalho do outro. É muito, muito importante trabalhar em equipe. Eu sempre digo para os meus alunos, sempre na minha atuação profissional, a minha equipe é composta por engenheiros, por arquitetos, e eu acho que é um trabalho muito bom quando você consegue tirar proveito da qualificação e daquilo que cada um tem de melhor para colaborar ali com o trabalho. Né? Com certeza, né? E é ótimo que tenha sinergia entre os dois, né? Sim. Que o produto final ali o resultado vai ser bem acima. Sim. E dentro disso, teve alguma história ali, uma história engraçada, ou uma certa dificuldade que você enfrentou? Hoje, depois de alguns anos, a gente pode falar que é engraçada. A gente pode rir da história. Podemos rir das histórias. Eu, aos 21 anos de idade, eu me tornei fiscal de obras. Então, teve um concurso em Aparecida de Goiânia e eu prestei o concurso e passei. Então, faço esse ano 19 anos de prefeitura. 19 anos. Há 19 anos atrás, Aparecida era outro mundo. Claro, né? Uma cidade totalmente diferente do que é hoje, Totalmente diferente. Então, a segurança, a infraestrutura, a cultura da população em nos receber era muito diferente do que é hoje. Então, nós entramos como a primeira turma de implementação do primeiro plano diretor, né, de Aparecida. Então, a gente, quando eu falo a gente, eu e os outros colegas que entraram no mesmo concurso, a gente teve que fugir de muita coisa. A gente estava aqui comentando um pouquinho antes da gente começar a gravação. Teve uma obra que eu fui sozinha e era uma obra irregular, com construção no recuo frontal, e quando eu fiz a notificação, preenchi o embargo, o proprietário falou, só um minutinho, e ele sumiu. Eu falei, o que será que ele foi buscar? Quando ele voltou com um facão na mão, batendo o facão. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Passa na sua cabeça aquelas cenas de desenho. O papel caiu, foi caindo assim no chão, e eu saí correndo, entrei no meu carro e fui embora. Nossa. Então, o fato de ser mulher nesse mercado de obras, nessa questão de trabalhar sozinha, é bem complicado em relação a essa segurança. Então, eu já fui seguida de uma obra para outra, eu já fui agredida de ter que me trancar no carro e a pessoa esmurrar o meu carro. Então, eu já passei por situações muito complicadas por eu ser mulher. Porque se fosse um colega fiscal, um outro profissional homem, o respeito é diferente, né? Por causa da questão da fragilidade física. Então, acho que ainda é muito desigual, principalmente essa cultura nossa, né? Machista. Com certeza. Mas, graças a Deus, a gente tem aí uma geração que tem rompido mais ainda com essas barreiras, né? Muitas mulheres no mercado, se inserindo com muita competência. Eu sou professora, tanto dos cursos de arquitetura como engenharia. Hoje a gente tem muitas mulheres em sala de aula e elas mostram que as barreiras elas podem ser superadas, vencidas, e que a gente pode mostrar que nós somos competentes também, né? Não existe uma diferenciação. Com certeza. Né? Esse serviço pode ser feito por nós. Claro, e em pleno século XXI, né? A gente está no ano de 2021, ainda a gente está debatendo ainda sobre a diferença, né? Com relação a sexo. A gente pode incluir nesse debate uma série de outras diferenciações. Isso eram coisas que a gente não deveria nem estar debatendo, né? Não, mas precisam ser debatidas para que haja essa mudança, né? Claro. De aceitação, de perspectiva. Não, e por isso que é importantíssimo
você contar essas histórias, porque a gente tem um longo trajeto ainda para poder chegar ao ideal. Né? E essas não foram as Ah, mais trágicas. Não, então conta mais pra gente, que eu tenho certeza que os nossos telespectadores adoram uma história. Nossa, eu contei aqui para as meninas, disse que essa eu não ia contar. Eu estava trabalhando com uma colega, engenheira, né? Se ela assistir, ela vai saber que é ela. Nós entramos numa obra na cidade satélite de São Luís. Hoje, cidade satélite está ali do lado do Terminal Cruzeiro, Jardim Nova Era, né? Claro. Dentro de Goiânia quase. Há 19 anos atrás era assim um bairro bem ruim, né? Sem asfalto, sem muita segurança, infraestrutura nenhuma. E a gente entrou numa obra, tinham 2 trabalhadores. Ela é mais branquinha que eu, mais loirinha. Um perguntou pro outro, você quer a loira ou a morena? Aí de novo, a gente hoje pode rir, né? Igual o desenho animado. Com o pé que a gente entrou, Você a gente saiu, deu meia carro. volta. Nessa época a gente trabalhava de moto. Subimos na moto e fomos embora. Então, esse é o mercado. É uma das dificuldades que vocês enfrentavam. Sim, né? E hoje enfrentamos ainda, né? Certo. Eu tenho colegas lá que passaram também por Bastante dificuldades, né? Eu tenho um colega que foi preso por causa de uma denúncia falsa. Ele foi embargar a obra, o proprietário falou que ele estava pedindo propina. Então, assim, é um campo meio muito difícil, né? Construção civil, obras, a gente vai poder discutir isso mais na frente, é uma área muito difícil de atuar, não só para mulheres, mas por uma questão também de caráter, de postura, de empresas serem corretas, cumprirem os prazos, cumprirem aquilo que claro. Especificado nos projetos, né? Porque a gente sabe que isso acarreta aí muitos problemas. Claro, não, com certeza. Né? Isso é fundamental e é muito importante que você fale, até para que a gente consiga também dentro desse contexto, a gente consiga mudar isso, né? Ter uma certa fiscalização, Sim. ter todo um processo para melhorar toda essa situação. E aí dentro da nossa realidade que a gente está enfrentando, toda essa crise mundial que nós estamos vivendo hoje, como que está sendo o dia a dia de trabalho, nessa nova modalidade, digamos, de home office? Hoje minha modalidade de home office ela é parcial. Então eu sou professora, as aulas remotas, né? Então todas as aulas, encontro com os alunos, orientação de TCC, tudo que a gente achava que era impossível ser feito à distância, hoje é nesse sistema remoto. Reuniões com clientes, orçamentos dentro do meu escritório, né? Eu tenho um escritório, eu atuo na área hoje de estudos de impacto. Então, todas as reuniões, os orçamentos feitos também à distância, a apresentação desses trabalhos à distância. O ano passado, no início desse momento de isolamento, eu estava entregando alguns trabalhos, a gente fez reuniões com gerência, diretores das empresas, tudo remotamente. Inclusive com analistas, né, da prefeitura. Hoje a gente tem tido essa abertura de ter esse acesso remoto. O serviço de fiscalização, hoje o funcionário público está na frente, né, de toda essa batalha. Certo. Então, querendo ou não, os meus colegas fiscais de todos os municípios aí, eles estão nessa luta, né, para o bem-estar da saúde da população. Então a gente está nas ruas com todo o cuidado necessário, né, mas na rua a gente não tem um sistema remoto, né? Sim. É porque infelizmente a fiscalização não tem como, né? Tem que ser realmente em campo. Tem que ser em campo, não tem como a gente fazer um outro tipo de trabalho, né? Certo. Vocês exercem, quando você diz a questão dos impactos, em que nível, como funciona essa análise que vocês fazem do trabalho? Tá. Hoje eu atuo na elaboração de estudos de impacto. Os estudos de impactos, eles são 3 modalidades hoje. É o estudo de impacto ambiental, de vizinhança e o de trânsito. Esses estudos, eles são exigências legais, onde grandes empreendimentos, áreas industriais, shoppings, escolas, hospitais,
precisam apresentar alguns estudos para o funcionamento daquele empreendimento no local. Certo. Por que isso? Porque precisa haver uma adequação da infraestrutura urbana ao porte do empreendimento. E isso, quando a gente fala de infraestrutura urbana, a gente fala de todos os subsistemas que estão envolvidos. Água, energia, sistema viário, transporte, né? A mobilidade, a acessibilidade ali naquela região. E quando está relacionada a aspectos de meio ambiente natural também, no caso de indústrias que têm alguma manipulação de produtos químicos, ou que estão em áreas próximas a áreas de preservação. Então, esses estudos, cada um deles tem diretrizes específicas, né? Eles são feitos, analisados naqueles itens, são feitos por equipes multidisciplinares. Daí a importância da gente trabalhar arquiteto com engenheiro, com geógrafo, com várias outras biólogos, várias outras formações dentro desses estudos para trazer essas qualificações ao espaço urbano a partir desse uso nosso que hoje não vou falar que é não planejado, porque a gente tem planejamento, diretrizes, mas é um uso ainda que a gente não tem um controle real, né, de tudo que acontece na cidade. A cidade é um organismo vivo. A prefeitura, os órgãos de planejamento, a gestão, eles não conseguem ter esse controle de tudo que acontece na cidade. Certo. Então, é muito importante quando existe a aprovação de um projeto ou a necessidade de tirar o funcionamento, documento de funcionamento de um empreendimento, que esses estudos e que essas análises sejam feitas para que haja essas adequações do espaço urbano para aquela população que vive naquele local e que também se desloca a motivo de trabalho, de usos, né? Não, com certeza. Ainda mais a gente está falando da região, eu falo aqui em Goiânia e também Aparecida, que está sofrendo um boom, né, de empreendimentos verticais. Então é fundamental que haja esse estudo, essa análise de onde que são feitos esses empreendimentos. E aí existe todo esse estudo então para isso, para análise em qual que é a melhor região, qual é o melhor local para esse tipo de empreendimento? Sim, esse estudo é um estudo, né, que você comentou, é um estudo prévio para que haja ali um investidor para aquele empreendimento naquela região. Entendi. Os estudos de impacto, a região, a área já está definida e o projeto está em elaboração. Existe na nossa legislação ainda o estudo feito posterior até a construção do edifício. Entendi. Porque a gente tem uma ocupação de edifícios que já são existentes, né? Então, o edifício já está lá, está naquela área, vem uma empresa e quer comprar ou alugar aquele imóvel e ter um funcionamento de algo específico ali. Então, ele estuda aquele lote, aquele prédio com aquele uso. Um exemplo clássico, um shopping center. Eu tenho a implantação de um shopping em uma região. O que aquele shopping vai trazer de modificação, de impacto naquela região? Então, aquele shopping ele vai ter um uso de energia diferenciado, de uma edificação residencial, ele vai ter um uso de água tratada diferente também, né? Quando a gente fala diferente é a quantidade, por causa do porte da obra, do número de usuários, do número de lojas, de pessoas que vão frequentar aquele shopping. A gente tem também toda uma questão do deslocamento para aquela região. Então, quando as pessoas vão para um shopping, elas vão de quê? De carro, a pé, de bicicleta, de transporte coletivo. Então, o que isso acarreta naquela região? Um trânsito intenso, um conflito entre um pedestre e um veículo, um transporte coletivo que às vezes não passa numa avenida, mas que ele precisa passar para atender aquele empreendimento. De quem que é o ônus disso tudo? Com certeza, né? E a gente até puxa muito um gancho, que é a questão que até então parecia uma realidade muito distante, né? A gente assistia na televisão em São Paulo, aqueles congestionamentos quilométricos que tinham em São Paulo, e a gente não vivenciava isso. E hoje já são praticamente recorrentes, né? Por que se tem tanto, ou hoje em dia se tem tanto esses congestionamentos,
e se existe alguma forma de solucionar esse problema. Porque a gente tem um problema, só que a gente imagina, será que é só por conta do alto fluxo de veículos que se tem em Goiânia, ou porque realmente falta um planejamento para que isso não aconteça? Essa pergunta sua, ela me traz um desenrolar um pouco mais profundo, né? As cidades brasileiras, elas se desenvolveram ou elas cresceram, digamos assim, porque nem sempre o crescimento é um desenvolvimento, elas cresceram de forma muito rápida e muito desordenada. Então, por mais que uma cidade tenha tido um planejamento inicial, como é o caso de Goiânia, Goiânia teve um plano, Goiânia teve todo um projeto inicial. Mas em poucas décadas, a nossa capital ela é uma metrópole. Com certeza. Então, acaba que esse crescimento urbano, territorial, desacelerado e não planejado, ele traz muitos problemas. Um dos problemas nossos, culturais, de trânsito, de tráfego intenso, é a questão mesmo do uso do veículo motorizado individual. Na nossa cultura, ter um carro significa que você prosperou. Status, né? Status social. Não, o status social é ter um carrão. É. Mas o sonho de qualquer pessoa que completa 18 anos é o quê? É trabalhar, tirar a carteira e ter um carro. Porque aquilo mostra que você teve um desenvolvimento como pessoa, econômico. E a gente vê que em países desenvolvidos a realidade é outra, né? As pessoas, elas usam mais um transporte coletivo que é eficiente do que um veículo motorizado individual. A nossa cultura é essa. Então, é uma cultura de uma questão econômica, das indústrias automobilísticas. Então, isso vem de uma cultura daquilo que foi impregnado em nós. Enraizado, né? Enraizado. E uma questão que, além de ser cultural, é a dificuldade desse planejamento efetivo, um planejamento integrado. Então, quando a gente fala de planejamento urbano, não é só o uso do solo que deve ser planejado, não é só os estudos de impacto com ali as medidas para aqueles empreendimentos sendo implantados, mas precisa haver essa integração de vários subsistemas. E esses subsistemas, eles envolvem não só a infraestrutura básica, mas tudo aquilo que funciona na cidade. Então, se eu tenho um sistema viário, esse sistema viário é para comportar fluxos de bens, de materiais, de pessoas. O que eu preciso para trazer esse fluxo de forma que ele não pare em algum ponto, em algum congestionamento, mas que ele seja contínuo, que tenha essa fluidez. Eu preciso de ter diferentes possibilidades desse deslocamento. Então, se eu coloco um transporte coletivo eficiente, aí eu tenho uma redução do número de veículos particulares, individuais, motorizados individuais. Se eu coloco uma infraestrutura que me permite um deslocamento por bicicleta, um modo ativo de deslocamento, eu tenho uma redução também, tanto do uso do transporte coletivo, quanto de veículos motorizados individuais. Então, precisa haver um planejamento efetivo, né, de transportes coletivos e de infraestrutura urbana. Né? Quando a gente fala de congestionamento, eu fazia muito o percurso Goiânia-Brasília, Brasília-Goiânia. Já peguei a BR-153, que é uma rodovia muito importante quando a gente fala na escala nacional, e com essa ligação tão importante com Anápolis e Brasília. E a gente vê que é uma rodovia usada não só para esse deslocamento regional, nacional, mas também um deslocamento dentro da cidade. Claro. Você pega a BR para fazer um deslocamento ali entre bairros, entre regiões da própria capital e da região metropolitana. Então, isso já traz um fluxo muito mais intenso. Junta que a gente não tem um planejamento efetivo do transporte de carga. Todo o transporte de carga está passando por essa mesma via. Então, a dimensão e a geometria, a proporção dessa via
não suporta o fluxo existente hoje. Então a gente tem muitos problemas. Problema de uma infraestrutura ineficiente, que não comporta o fluxo existente, mas também problema de uma outra, um planejamento de uma outra forma, uma outra rota para esses fluxos. Então esse planejamento e essa integração, ela precisa ser efetiva. E é uma dificuldade no nosso país. Não, com certeza. A gente teve, né, voltando aí ao caso, essa semana, que claro que não foi por um motivo, foi por uma questão atípica, que foi a manifestação que nós tivemos aí na BR-153, que o congestionamento foi quilométrico, foi de Goiânia até Anápolis, né? Então, assim, praticamente quase que mais de 50 quilômetros, né, que teve de congestionamento. Então, o impacto que isso tem economicamente, porque tem várias empresas precisam dessa via para transporte, né, de carga, né, o impacto social, porque tem várias pessoas que precisam da via para chegar até as suas casas, né. E existe alguma solução? O que tem? Existem Qual seria a ação necessária para isso? Existem vários planos não colocados em prática, implementados, né? Um deles era o anel viário. Hoje, o nosso anel viário ele é construído parcialmente. E isso ele foi projetado, planejado há quantas décadas? Então, existe um projeto de um anel viário para que esse fluxo de carga não passasse por dentro dessa área urbana da BR, mas que fizesse um contorno. E ele nunca foi terminado. A parte do anel viário que a gente tem que liga a BR-060, a BR-153, ela praticamente hoje já é uma via urbana em área urbana, porque ela pega ali a divisa, ela passa por Goiânia, pega a divisa Goiânia, Aparecida de Goiânia. Mas são áreas hoje totalmente urbanizadas. Certo, o desenvolvimento lá para aquela região é enorme, né? Enorme. Então já é uma via que também já não atende esse fluxo do transporte de carga e também não atende o fluxo urbano que a gente tem. Ah, certo. Né? E aí a gente analisar outra questão, né, Evelyn? Que é a questão assim, por que o Brasil é tão atrasado com relação à parte de infraestrutura? Isso eu falo infraestrutura de forma geral, né? Qual que é a dificuldade que o país tem em desenvolver nessa área? Porque você faz um comparativo hoje com outros países, a gente é muito atrasado. Eu falo tanto questão de aeroviário, né, de portos, a gente é muito atrasado. E a gente não precisa sair da América do Sul. Com certeza, né? Bogotá mesmo é um exemplo do BRT, o Transmilênio. Claro. Tem tido exemplos, né, na Colômbia de várias revitalizações urbanas que têm mudado a realidade. Então, às vezes a gente fala que o Brasil é atrasado, a gente pensa na Europa, pensa em outros países, mas não, é dentro da nossa realidade aqui mesmo. Dentro da América do Sul. Da América do Sul. E olha, com excelentes profissionais, né? Com certeza. A gente tem vários profissionais aí que poderiam estar fazendo esse desenvolvimento. Mas assim, por quê? Por que tem-se tanta dificuldade? Porque quando a gente vê isso, vê, né, a potência que é o Brasil, a potência que o país pode se tornar, a gente sempre tem aquele entrave. Não, mas por que o Brasil é tão atrasado? É um país assim que falta esse desenvolvimento, né? Porque assim, se a gente tivesse esse desenvolvimento de infraestrutura, a gente seria muito mais competitivo no mercado mundial. Sim. Né? E a gente está falando que nós somos, a gente fornece 1/3, por exemplo, da carne bovina para o mundo, né? Então a gente é um país assim, a gente tem várias colheitas recorde, a gente alimenta aí praticamente o mundo inteiro e a gente tem essas dificuldades. Olha, eu acho que o Brasil precisa de um planejamento efetivo, principalmente nos diferentes modais aí de transportes, principalmente de carga, mas a gente precisa de uma gestão muito séria. Eu não entro aqui em política, gente, não discuto política, mas de uma gestão séria, eficiente, que consiga aplicar e implementar aquilo que é planejado. Porque existem, inclusive, ótimos planos, ótimos projetos, mas eles nem sempre são implementados ou como está especificado ou não são colocados em prática realmente. Então, nós precisamos de uma gestão, e quando eu falo gestão, eu não falo só do corpo técnico, né? Eu, como parte de uma gestão pública,
Eu falo para vocês, existe muita gente qualificada e muita gente séria, mas o poder nem sempre está nas nossas mãos. Claro. Então, nós precisamos de pessoas na gestão pública que efetivem aquilo que é o melhor para esse desenvolvimento econômico, para esse desenvolvimento de qualidade de vida. Né? Quando a gente fala qualidade de vida, é a saúde física e psicológica da população. Claro. Então, a gente precisa ter um espaço urbano qualificado a esse ponto de garantir essa saúde para a população. Isso é desenvolvimento. Com certeza. Não é só uma questão econômica ou só uma questão de nós termos infraestrutura adequada, que funcione. Quando a gente fala de infraestrutura, muita gente lembra, né, da água, do esgoto, da energia, mas a gente esquece que os serviços e os equipamentos públicos, eles fazem parte da infraestrutura, porque é aquilo que permite que a população tenha essa qualidade de vida. Então, quando eu falo de educação, quando eu falo de saúde, de posto, de hospital, de creche, de coleta de lixo, eu estou falando de uma infraestrutura urbana, porque ela engloba esse serviço, né, que qualifica a vida da população. Então, nós precisamos, a meu ver, uma gestão séria, né, que tenha como objetivo essa qualificação do espaço urbano, essa qualificação do deslocamento, esse investimento, porque, olha, não vou falar nem de corrupção aqui, mas quando você fala em ganhar dinheiro fácil e nas maiores denúncias de corrupção, onde que elas estão? Sempre na infraestrutura. Então, a gente precisa ser sério com o que a gente faz. Com certeza. Porque se nós não quisermos o melhor para nós, quem vai querer? Com certeza. E precisa partir de nós, profissionais, de nós, população, e de nós, gestão pública. Né? Eu me incluo em todos. Eu acho até interessante trazer essa discussão, porque antes a população não tinha uma participação tão eficiente. A partir da implementação do Estatuto da Cidade, uma das questões obrigatórias é que a população participe dessas decisões através do Plano Diretor Municipal. Então, o Plano Diretor, ele é uma lei que norteia esse planejamento. Em que área vai haver investimento? O que a cidade precisa? Qual tipo de infraestrutura? Aonde? Em que região da cidade? Porque nossas cidades brasileiras cresceram de forma espalhada, esparramada. Então, a gente vê periferias, favelas, áreas sem infraestrutura. Aí a gente entra na questão do problema de habitação, né? Onde que nós estamos colocando essa população com esses programas de habitação de interesse social? São áreas que não têm transporte coletivo eficiente, que não têm infraestrutura, às vezes nem básica, mesmo que a lei exija que tenha. Então, a gente vê que sempre o interesse individual, o lucro, ele está acima daquilo que é comunitário, e é isso que a lei diz que não deve acontecer. Claro. Né? Então, nós precisamos ter essa seriedade. Eu vejo assim, se nós formos sérios, a gente vai fazer tudo que a gente quiser. A gente pode ter aí ferrovias, rodovias, um transporte eficiente. O Brasil é regado aí de recursos hídricos. A gente pode ter também alguns lugares que têm essa capacidade de um transporte aquático, né, de carga, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem essa possibilidade de investir e ter um retorno para nós mesmos. Não, isso é muito importante, né? Essa participação da população é fundamental, né, dentro da melhoria contínua do país, né? Então é fundamental. A gente fala sobre vários temas e volta sempre para esse, que é a questão da participação, né, da população, né, participar, analisar, fiscalizar tudo que está acontecendo no país, né? Exatamente. E aí, sobre esse plano diretor, teve alguma outra mudança específica nesse plano? Como que está, né? Então, o plano diretor, ele deve ser feito por todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. Goiânia acabou de passar por um processo de
reestruturação do plano diretor, que era de 2007, né? Nós temos aí um prazo legal de 10 anos para essa revisão. Então, Goiânia ficou um pouquinho atrasada, Aparecida também fez a revisão do plano de 2002 em 2016, também um pouquinho atrasado, mas a gente percebe que os municípios eles têm procurado obedecer, seguir essa legislação com essa intenção realmente de estar fazendo esse diagnóstico desses problemas existentes, porque é isso que o planejamento urbano faz. Você faz um diagnóstico, levanta os problemas, faz um diagnóstico dessa causa, o que causa esse problema e como resolver esses problemas através desses projetos e obras de infraestrutura urbana, de urbanismo, né, de parques, de infraestrutura de serviços. Então, o que a cidade precisa? É isso que o plano diretor traz. Nós temos uma gama de profissionais voltados, inclusive, para essa inserção da mobilidade. Os planos de mobilidade, eles são um desdobramento do plano diretor. O plano diretor dá essas diretrizes e o plano de mobilidade específico trabalha como que esses deslocamentos e essas condições de deslocamento vão acontecer na cidade. Não tem como separar uma coisa da outra, mas tem como trazer mais especificações, né? Como ser algo mais detalhado para a mobilidade em si, assim como a gente tem os planos de saneamento, questões ambientais, né? O plano diretor, ele dá as diretrizes, mas você acaba tendo planos específicos para essas áreas. Goiânia precisa estar trabalhando, assim como outros municípios. Hoje a lei da mobilidade fala que as cidades acima de 20 mil habitantes também precisam ter o plano de mobilidade, e a gente percebe que a maior parte das cidades não tem. Então a gente precisa efetivar essa lei, mas não só deixar o plano ali, fazer com que ele seja implementado nas cidades. E aí isso traz melhoria e qualificação da infraestrutura, melhoria na questão dos sistemas de transporte coletivo, e aí a gente começa a voltar na pergunta que você me fez anterior, como resolver esse problema. Como a gente pode resolver, né? E a gente vê muita questão de falta de planejamento, né? Porque a gente, aqui em Goiânia, a gente tem um caso clássico, que é a BRT, que já tem, não sei lá quantos anos eles estão em processo de obra, várias regiões ali se transformaram num canteiro de obras, né? E a gente tem toda essa dificuldade em concluir, né? A gente não vai nem entrar muito em questões políticas, mas é uma realidade da cidade, né? E esse impacto é enorme, porque a gente fala no impacto principalmente econômico, né? Sim. Porque ali teve várias empresas ali ao redor dessas obras que praticamente fecharam por conta da obra, né? Porque ali você bloqueou o fluxo de pessoas. Exatamente. Então esse impacto, quando a gente fala em infraestrutura, tem todo o impacto econômico, social, né? E também ambiental. Exatamente. Então esse planejamento é fundamental que nós tenhamos todo esse planejamento. E a gente tem aqui em Goiânia, né? Não é um problema só de Goiânia, mas a gente tem uma situação que todos os anos a gente enfrenta, que a gente vê esse problema todos os anos. Que é a questão que começou o período de chuvas, a gente vai ter alagamento, a gente vai ter certeza que vai ter alagamento, né? E o mais interessante é que antigamente a gente tinha só alguns locais que tinham alagamento. E cada vez mais a gente vê esse aumento dos alagamentos em outras regiões, né? Cada dia mais se torna recorrente, vários casos de alagamento. A gente tem um caso clássico ali da Marginal Botafogo, que parece que o problema só aumenta, né? E por que isso acontece? Tem como fazer um planejamento para solucionar esse problema, né? Essa pergunta me volta à sua fala anterior. As nossas obras de infraestrutura, não só de infraestrutura, mas a nossa ocupação, de uma forma geral, ela traz muitos impactos, e não é só no trânsito, como a gente falou anteriormente, mas ao meio ambiente de forma geral. Então, quando eu pego as vias onde a gente está tendo essa implantação do BRT, e tiro todo um canteiro verde, toda
uma questão de arborização, quando eu tiro aquilo e trago uma pavimentação, eu estou mudando até a temperatura daquela região. Toda essa mudança desse processo de impermeabilização do solo, ele reflete em questões ambientais. Então, esse volume intenso de chuvas que a gente tem, 1 hora de chuva, por que que hoje em 1 hora de chuva a cidade está alagada, há 20 anos atrás não era assim? Né? Por muitos motivos. Porque nós impermeabilizamos o solo da nossa cidade, isso faz com que essa água não escoe, não seja captada e volte ao lençol freático, porque as áreas permeáveis elas são para isso. Quando a gente tira todas as áreas verdes e pavimenta, a gente está mudando essa temperatura e isso vai causar um choque, toda uma questão ambiental, e eu vou ter chuvas, picos de chuvas maiores, mais fortes, e eu não sou a pessoa indicada para falar sobre essa questão climática aqui, mas tem esse impacto. E aí a gente começa a ter um outro aspecto, de que a nossa infraestrutura foi planejada para um número de uma população, para um suporte, e hoje isso ultrapassa muito ao que ela foi planejada. Claro. Então nós temos aí uma ineficácia, uma ineficiência dessa infraestrutura urbana, inclusive de drenagem. Isso são aspectos... Não, e somado a questão de que o ciclo das chuvas diminuíram e, consequentemente, o fluxo, né, é muito maior. Com certeza. A gente tem chuvas aí que cada dia a gente está tendo uma vazão de água muito grande, né? Isso. E você falar da marginal é interessante porque o que o Brasil fez? E, claro, gente, muitos países fizeram, mas o que é uma característica nossa? Sempre que a gente vai fazer uma infraestrutura, a gente canaliza os nossos cursos d'água. Então, a gente tira as áreas verdes, a gente tira um espaço que aquele curso d'água tinha para um suporte nessa época de chuva, que é o caso da marginal. Tudo bem, a marginal é importante para o deslocamento hoje regional da cidade, eu concordo. Não estou falando que eu sou a favor nem contra tirar a marginal. Eu só estou falando do problema ocasionado pelo tipo de obra que nós escolhemos. Então, o leito do rio que está lá canalizado, ele não suporta esse volume de chuva. E ele não suporta essa captação de água de várias regiões ali do entorno, levando toda essa água captada para aquele local. E isso traz um prejuízo enorme, que vai ser um problema recorrente em Goiânia. Sempre vão ter obras de restauração daquela infraestrutura, porque sempre vai ter problema. Desmoronou um pedaço da pista, caiu um pedaço da pista, encheu, alagou a pista, mas é porque nós estamos destruindo aquilo que era a forma natural não vou falar da cidade, do meio ambiente. Com certeza. Né? O que nós discutimos muito na escola de arquitetura e urbanismo? Existem hoje cidades que estão fazendo grandes obras, retirando essas rodovias, restaurando os cursos d'água, revitalizando a área verde, a vegetação, para amenizar toda essa questão climática, essa questão dessa captação de água, não só de um projeto de infraestrutura de drenagem urbana, mas também de formas sustentáveis, ambientais de captação dessa água, e também trazendo uma qualificação do espaço urbano para essa questão da qualidade de vida mesmo, de ter área verde, de ter parque, e resolvendo a questão dos deslocamentos de outra forma. Entendi. Então, o que a gente tem visto, e isso tem obras em Nova York, em Seul, são vários exemplos que a gente tem, né? Mas a nossa cultura aqui no Brasil ainda está arraigada. A construção desses viadutos, a construção de pontes, a canalização dos cursos d'água, a construção dessas rodovias, e não ao investimento de uma cidade mais sustentável. Não, com certeza. Né? E essa não é só uma realidade de Goiânia, né? Porque se a gente for analisar, porque assim,
Dá o início do ano, passou o Réveillon, a gente já sabe que alguma das regiões, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Belo Horizonte, vai ter alguma tragédia. Isso assim, a gente já espera, sabe que todo início do ano isso vai acontecer. Né? E aí a gente enfrenta aquele problema que normalmente a maioria das cidades fez esse plano inicial, só que o aumento, o crescimento foi absurdo, né? Então assim, extrapolou. Então como que a gente pode solucionar isso dentro desse planejamento, estancar o problema? Né? Porque a gente vê muito assim, no Brasil se faz muita obra corretiva, né? Só para corrigir o problema. Sim. Mas assim, todos os anos acontece esse problema e o que a gente pode fazer para solucionar? Vamos solucionar o problema. O que poderia ser feito nisso? Olha, toda doença, ela tem sintomas, né? Aqueles sintomas, eles podem ser tratados ou você pode tratar a doença. E aí, com o tratamento da doença, você cura todos os sintomas. Mas enquanto você tratar só os sintomas, você sempre vai ter outros sintomas ou aqueles mesmos, porque a doença não está curada. Claro. Então, quando a gente olha a cidade, a gente sempre vai perceber problemas, né? Isso é normal. Só que enquanto a gente tiver apenas obras de amenização dos problemas, a gente nunca vai resolver a causa do problema. Então, tudo bem, eu tenho um congestionamento. Qual é a causa desse congestionamento? Se eu alargar a via, eu resolvo? Não, se eu alargar a via, eu resolvo momentaneamente, eu resolvo por alguns anos. Porque se a minha cultura permanecer a mesma, se não houver investimento em transporte coletivo, eu vou continuar tendo aquele problema. A cada 10 anos eu vou ter que mexer naquela via porque ela não vai suportar mais aquele fluxo. Entendi. Eu tenho problemas de alagamento na cidade. Tudo bem, vamos fazer uma obra, vamos melhorar a questão da infraestrutura de drenagem, vamos colocar mais pontos, vamos quebrar tudo e aumentar a vazão ali da infraestrutura. Tudo bem, sempre vai estar chovendo mais, porque a gente vive num desequilíbrio aí ecológico, ambiental. Sempre eu vou ter mais áreas ocupadas, mais áreas impermeabilizadas. Será que isso vai resolver aquele problema? Só vai amenizar por um tempo. Então, será que a minha cultura não precisa ser de que realmente, se eu preciso ter uma área verde em casa, eu ter essa área verde? Porque se cada lote tiver a sua área permeável, eu vou ter ali um volume de água que vai ser captado ao invés de ser jogada para a rua. Se eu tiver a preservação dos meus rios, das áreas verdes da cidade, será que eu não vou ter, então, uma solução permanente para esses alguns pontos, né? Porque principalmente esses pontos de alagamento são próximos a áreas que têm normalmente um desnível topográfico, que é por causa do curso da água, algo assim. Se eu tiver um investimento em um outro tipo de infraestrutura na cidade, como por exemplo a infraestrutura verde, será que eu não tenho um padrão diferenciado de sustentabilidade, de trazer esse equilíbrio, sem que eu precise todo ano renovar ou refazer algumas obras? Então, quando a gente fala de uma infraestrutura verde, eu falo de uma rede verde, de captação, de um tipo de piso diferente, de diferentes formas de poços de infiltração, de bacias de contenção dessas águas em lugares que são necessárias. Então, será que eu não preciso também mudar o foco daquilo que eu tenho feito? Porque hoje se faz obra só voltado para a questão econômica, né? Não, e só voltada para aquela resolução momentânea. Ah, claro. Que é o sintoma. Então, eu tenho um problema hoje na Marginal. A Marginal alaga está totalmente congestionada. Vou fazer uma obra na Marginal. Vou melhorar o asfalto, vou melhorar a estrutura. Escuta o que eu estou falando. Daqui 10 anos vamos mexer de novo. Esse é o problema, né? A gente só pensa em obras corretivas, né? Corretivas. Isso, então, a gente tem que fazer obras de prevenção, né? Exatamente. O que nós vamos fazer para resolver realmente esses problemas? As obras corretivas são necessárias? São. Mas o planejamento ele é um processo contínuo. Então, continuamente, a gente tem que estar verificando esses problemas,
descobrindo a causa dos problemas e tendo essas diferentes possibilidades de soluções e avaliando essas diferentes possibilidades. Né? Eu tenho que ter diferentes possibilidades de escolha. Se eu só puder fazer a revitalização daquela via, tem alguma coisa errada. Eu preciso ter uma outra escolha. O que mais que eu posso fazer? Claro. Né? O que eu posso, em que eu posso investir para resolver esses problemas em Goiânia? São vários pontos. Hoje, Goiânia chove, é melhor você ficar em casa. Se você estiver na rua, pare em algum lugar, porque realmente as notícias estão aí. Pessoas levadas, claro, pessoas em moto levadas, carros aí transbordando, e era uma realidade de fora de Goiânia. Isso, hoje a gente é vê nossa. isso cada vez mais. Né? Essa realidade bate aí. E assim, a gente vê que realmente tem tudo para aumentar, né? Infelizmente, tem toda uma situação para aumentar esse fluxo de casos. Enquanto a gente continuar fazendo a mesma coisa, o resultado a gente já sabe. Com certeza. Mais congestionamento, mais áreas centrais com um pouco mais de qualidade urbana e áreas periféricas sem muita qualidade. Hoje as áreas periféricas de Goiânia são os municípios vizinhos, a região metropolitana de Goiânia. Então a gente percebe que existe uma diferenciação de qualidade de infraestrutura, de mobilidade, de qualidade até das edificações na capital e nos municípios vizinhos. Então, o quanto a gente tiver essa cultura, vai ser isso que a gente vai ter. Com certeza. Não, isso é extremo. E aí a gente volta àquela questão do plano diretor, né? Que é a questão da participação da população. Ninguém melhor do que a população para entender a realidade, para poder cobrar, para poder participar, estar participando aí integralmente das decisões dos nossos governantes, né? Então é fundamental que a gente faça isso. Evelyn, aqui a gente tem uma pergunta, que é uma pergunta chamada o pulo do gato. Né? Para quem não sabe o que é o pulo do gato, é aquela dica de ouro, né, que você pode dar sendo um profissional da área de infraestrutura, de mobilidade urbana, porque tem nossos telespectadores, tem muitos profissionais que estão iniciando nesse mercado, né, ou aqueles profissionais que querem mudar, né, do nível de atuação. Qual que é o pulo do gato? Qual que é a dica de ouro que você tem para esses profissionais? Então, a sugestão que eu dou hoje é muito importante a participação de profissionais com diferentes especialidades no planejamento urbano. A dica que eu dou é que a gente tenha mesmo aí profissionais nessa área de saneamento básico, de águas pluviais. Tem uma demanda no mercado para isso. Até comentei com você, né? A Goiânia fez algumas seleções para profissionais com experiência em infraestrutura e foi muito difícil preencher, né, esses profissionais com essa experiência. Então é importante que eles busquem mesmo essa qualificação em engenharia urbana. Hoje a gente vê que para a cidade se desenvolver, a gente precisa investir na cidade. Dou aqui a dica de que quem tiver interesse em buscar conhecimento nessa área, busque como fazer essa integração desses projetos de infraestrutura. A cidade é um sistema complexo. Um subsistema de infraestrutura influencia diretamente o outro. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma compatibilização de projetos de arquitetura, hidráulico, elétrico, estrutural, a gente precisa ter uma compatibilização das infraestruturas da cidade. Então, onde eu tenho sistema viário, onde eu tenho a drenagem pluvial, como que passa o meu sistema de energia, questão de comunicação, essa infraestrutura verde, onde ela pode ser aplicada, onde não pode. Isso é uma sobreposição de projetos. Então, existe uma importância dessa análise, inclusive da inserção do transporte coletivo, porque todos esses pontos de vulnerabilidade que a gente estava falando agora, de enchentes, de problemas, né, eles afetam diretamente o transporte, a mobilidade. Então, é muito importante a gente ter essa compatibilização, essa integração entre esses projetos, esses sistemas. E deixo aí a dica para os colegas, os profissionais, buscarem conhecer os estudos de impacto, né? Estudos de impacto, principalmente o ambiental,
que ele traz essa necessidade de pessoas especializadas em saneamento, em drenagem pluvial e, claro, de trânsito, em transportes, em trânsito, em toda essa questão de uma gestão mesmo do trânsito da cidade. E esse mercado, como que é o mercado? Ele tem muitas oportunidades, nível de remuneração, se é interessante, como que funciona mais ou menos esse mercado? A lei está implementada, né? A lei existe. Existe a necessidade de profissionais qualificados. Eu trabalhei 1 ano e meio na Secretaria de Trânsito, Municipal de Trânsito. Desculpa, gente. E o que a gente percebe é que existe uma deficiência em qualidade desses estudos. Aproveitando para falar para todo mundo que a gente está tomando todos os cuidados de distanciamento, a equipe está toda com máscara, então a gente está tomando todos os cuidados, tá? Essa tosse é por conta do ar-condicionado que está ligado aqui, está bem em cima da nossa convidada, então por isso essa tosse, mas tranquilo. Então existe uma deficiência nessa qualificação desses profissionais. São poucos os cursos que formam o profissional para essa área. Normalmente ele sai, ele nem sabe que existe isso, né? Eu acho que eu consegui, dentro desses anos de docência, trazer essa realidade para os meus alunos, tanto da arquitetura quanto da engenharia, porque eu sempre, inclusive, apresento estudos para eles. Olha, gente, por que é importante o que vocês estão fazendo, esse tipo de análise? Porque isso reflete na vida profissional, na aplicação prática. Então, assim, eu recebi uma proposta esses dias da elaboração de um estudo de impacto ambiental. Eu não tenho a equipe, porque eu não tenho pessoas especializadas nessa área. Então, não é fácil achar. A gente acha muito, principalmente na engenharia civil, o pessoal que gosta muito de obra, que gosta de construção civil, que mexe com projeto, mas existe uma gama de áreas de atuação e que falta essa qualificação. Então, por exemplo, a minha área especificamente de estudo de impacto de trânsito, eu não consegui achar colegas que trabalhassem nessa área. Então, quem trabalha comigo, eu tive que aprender sozinha quase. Eu tive um anjo da guarda aí, que foi o meu mentor. Mas tive que estudar muito, varar noites para tentar aprender. E a partir de então, eu formando a minha equipe, eu fui ensinando. Então a gente percebe que existe essa deficiência. E é muito interessante. Hoje eu acho que não existe nada que se ganhe tanto dinheiro. Quem fazia engenharia, porque falava assim, é o curso que dá dinheiro, né? Acho que aquilo que você faz, que você gosta, que você faz com prazer, você é bem remunerado. Você consegue ter aí um sucesso na sua profissão. Mas hoje falar que o mercado está assim tão abertamente para que você ganhe dinheiro, tá difícil, né? O mercado da engenharia hoje está passando por uma crise. Com certeza. Não só o mercado, né? Eu acho que todos os níveis. De todas as áreas. Então a gente precisa fazer uma leitura que não é só a área de engenharia, né? O nosso país está passando por problemas econômicos. Ponto. A área de construção civil também está há alguns anos, mas nós temos outras áreas que a gente pode atuar. Então é muito interessante aí, deixar a dica para os colegas pesquisarem e correrem atrás, estudar, buscar formação, porque existe um mercado. Com certeza. Ainda mais a gente fala muito, a gente cita muito isso, a importância dessa dica, porque por mais que seja um jargão, que é aquela história de nos momentos de crise que se aparecem as oportunidades, né? A gente tem falado isso, pedido essa dica para todos os nossos convidados, porque a gente acredita o quê? Se prepare agora. Esse mercado vai ter uma retomada, né? E se você for esperar a começar a se preparar quando houver a retomada, você vai estar atrasado em relação aos seus concorrentes, né? Aí eu faço mais aquele jargão de novo. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? E gelada. Isso. Então se prepare agora, porque quando houver a retomada, teremos várias oportunidades.
né? Então é fundamental que todo mundo se prepara. Eu ouvi isso de um coordenador meu. Eu dava aula para o curso de engenharia e naquela instituição eu fui demitida naquele momento e eu estava entrando no doutorado. Ele falou, olha, investe no seu doutorado. Ele falou exatamente isso. Quando você terminar, vai ser o tempo que a crise vai estar amenizando e o mercado vai estar reaquecendo. Então você vai estar preparada, você vai estar à frente. Não espera o mercado reaquecer para você se aperfeiçoar, se qualificar. Então eu acho que qualquer área, né, aprender nunca é suficiente. Sempre a gente precisa aprender mais, conhecer mais, buscar mais. E isso para qualquer profissional, principalmente na nossa área de arquitetura e engenharia, as tecnologias, a mudança constante da cidade, né, as nossas necessidades. Hoje a gente discute na escola de arquitetura projeto de habitação social com espaço para trabalho remoto. Por quê? Porque a gente percebe que houve uma mudança de uma necessidade dos nossos hábitos. Claro. Então a gente precisa se adequar a isso. Não, com certeza, né? E é muito importante a gente falar que essas tecnologias remotas cada vez estão melhores, está tendo um desenvolvimento assim absurdo com relação a isso. Tem várias tecnologias aí que muito das reuniões que a gente fazia presencialmente, muito das nossas rotinas que eram feitas, a gente está conseguindo substituir praticamente assim, com excelência, com essas ferramentas remotas. E é uma dica que eu falo para todos vocês também, que é essa questão, né? A gente, por mais que estejamos passando por esse momento tão obscuro, né? Não só o Brasil, mas todas as regiões do mundo, né? Com essa questão de distanciamento, essa crise mundial que a gente está enfrentando, é uma situação que nós vamos superar, né? E se preparem agora. A Evelyn acabou de passar para todos vocês uma dica preciosa, que é uma janela de oportunidades, né? Que muitos dos profissionais focam muito na questão de obras urbanas, somente obras. A gente está falando sobre uma outra demanda que tem muitas oportunidades. E eu garanto para vocês que quando houver essa retomada, um dos primeiros segmentos que terá o desenvolvimento e o recurso federal, estadual, municipal, será a parte de infraestrutura, né? E é uma área que é extremamente interessante porque sempre existem obras contínuas, né? Sempre existe uma demanda nova. Então sempre. É fundamental. Ou construção ou reconstrução, a gente sempre está reconstruindo, né, a cidade. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente, que realmente é uma área que vai perdurar. O que vai mudar são talvez as tecnologias, os materiais e talvez o tipo, né, de infraestrutura, mas elas sempre vão existir, né? Com certeza, né? Não, isso é muito importante. E como tudo que é bom passa rápido, a gente está chegando ao fim. Primeiro eu queria te agradecer de novo pela sua participação, para a gente foi uma honra. Foi muito bom ouvi-la, né? Com toda a paixão que você tem com relação à parte de infraestrutura, arquitetura, a parte de urbanismo. Foi muito bom ouvi-la. Eu tenho certeza que todos os nossos telespectadores gostaram bastante. Mais uma vez eu peço para vocês, dê um like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal, marque o sininho de notificações, compartilhem, a gente sempre manda um link para todo mundo acessar, compartilhe com todos os seus amigos, nos seus grupos do WhatsApp. A gente até a partir de agora, a gente vai criar um grupo do WhatsApp de todos os nossos telespectadores. Nesse grupo a gente vai criar conteúdo, a gente vai estar dando possibilidades para vocês nos darem dicas, vocês poderem sugerir temas que são relevantes para o seu dia a dia. Então participem, vamos participar, vamos tornar ainda melhor, vamos tornar esse programa diário, pessoal. Então é fundamental que vocês deem um like. Mais uma vez, Evelyn, obrigado pela sua participação, né? Te dou o espaço final para você falar para os nossos telespectadores. Antes de me despedir, gente, quero só pedir desculpa por um termo equivocado que eu usei, né? O transporte aquaviário. Às vezes aqui as palavras elas fogem da gente, né? Então, mas quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade e dar parabéns aí para todas as mulheres, né? Mês de março, mês das mulheres, e para as colegas que estão aí desbravando esse mercado
da engenharia, da infraestrutura, do transporte, são várias pessoas que a gente, não vou citar nomes aqui, Claro. mas que são hoje dessa área de engenharia urbana territorial, que são pessoas aí que se destacaram, né, nesse mercado. Professores, né? Há uma gama de pessoas aí maravilhosas. Mais uma vez, obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado.